Hoje nós vamos falar sobre 6 atitudes de um líder abusivo que a Bíblia condena. E a sexta é a pior de todas. Nem todo abuso ele vem com grito, nem todo controle vem em tom de ameaça. Às vezes ele vem disfarçado de um cuidado, às vezes ele vem disfarçado de um conselho, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre algumas atitudes que acontecem dentro da igreja. Talvez ela tenha passado despercebido, e não é culpa do líder, a culpa é nossa que não lê a Bíblia, nosso manual para a vida. Eu vou começar do mais leve para o mais pesado, das atitudes mais sutis para as atitudes mais graves que acontecem dentro da igreja. Infelizmente tem acontecido, mas graças a Deus nós temos a luz da palavra. E isso aqui não é um confronto, uma acusação. Isso aqui é trazer a luz para um ambiente de escuridão onde precisa ser revelado algumas coisas. A luz, quando ela chega no ambiente de escuridão, ela não briga. Ela não sai brigando, expulsando a escuridão. Ela apenas brilha e aquilo que está acontecendo de errado acaba sendo exposto. Então vamos lá, vamos para a primeira situação que acontece dentro da igreja. Primeira atitude de um líder narcisista que talvez passou despercebido, mas com a luz da palavra nós vamos revelar agora. Tudo é centralizado no líder. Todas as situações, tudo que precisa ser decidido na igreja, se o líder, se o pastor, ele não vier dele, não partir dele, essa ideia não acontece. Se Deus falar com um membro da igreja, mesmo trazer uma sugestão, um projeto para a igreja, o pastor normalmente ele acaba dificultando, acaba descredibilizando a ideia, porque não foi uma ideia que partiu dele. Eu coloquei alguns exemplos aqui no notebook que eu quero passar para vocês para a gente ser mais rápido. Decisões simples passam a virar longas aprovações. Então você traz algo que é simples de resolver, mas sempre tem uma desculpa e nunca acontece. Pessoas capacitadas nunca são liberadas para prosperar, não conseguem se desenvolver na igreja, porque sempre o líder tem que aparecer, o líder tem que ser o auge ali. Vamos dizer assim, se eu for usar a Bíblia, é como se nós estivéssemos ainda no Antigo Testamento, quando Deus só falava com Moisés e o povo era direcionado, e não que isso seja errado. Naquele tempo isso era válido, mas a partir do momento que Jesus morre por nós e traz sobre nossa vida um sacerdócio, quando o véu se rasga, todos nós temos acesso ao Pai, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. E esse líder narcisista, esse líder abusivo, ele passa a tentar de maneira discreta costurar o véu. E se Deus não falar com ele, a sua ideia não vai para frente. A segunda atitude de um líder abusivo, talvez a mais comum, você já deve ter ouvido isso, é aquele que não segue direção, ele se torna um rebelde. Aqui nesse ponto, questionar é visto como rebeldia. Pensar diferente vira pecado e obediência ao líder se confunde com obediência a Deus. Um exemplo prático disso é quando você está numa reunião, quando tem algo que você não concorda na igreja e você questiona em amor, você pergunta para o seu líder, ele fala assim: você não sabe seguir direção, você é rebelde, você está com espírito de rebeldia. Só que o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz em Atos 17, versículo 11: os bereanos examinavam todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então questionar não é errado. Os bereanos eram os moradores da cidade de Bereia e quem estava pregando nessa cidade era Paulo. E até Paulo ele era questionado. Os bereanos olhavam, conferiam nas escrituras se tudo aquilo que ele estava pregando condizia. Então questionar não é um problema. Claro que você precisa ter respeito, você precisa ter sabedoria e amor. Mas se tudo que você questiona se torna espírito de rebeldia, toma cuidado. A terceira atitude de um líder abusivo é pegar um versículo da Bíblia e tirar ele de contexto. Não sei se você já ouviu, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Ou você ouvir que se você abandonar, se você parar de fazer algo na igreja, ou se você sair da igreja, você vai ser amaldiçoado, Deus vai pesar, você vai ficar sem cobertura. Isso também é um erro gravíssimo.
que acontece, e é uma atitude de um líder abusivo. Outros versículos que acontecem, que você pode ouvir, é não toque no ungido, que diz em Salmo 105:15, obedecer aos vossos líderes, em Hebreus 13:17, toda autoridade vem de Deus. Todos esses versículos são verdadeiros, mas tirado de contexto, passa a ser uma forma de te manipular e não de cuidar de você. E o versículo que confronta essa atitude de distorcer a palavra está lá em 2 Timóteo 2,15. Procurai apresentar-vos a Deus aprovados, que manejam corretamente a palavra da verdade. Então a gente precisa ser fiel ao que a palavra diz. E distorcer ela se torna uma heresia. A quarta atitude de um líder abusivo, um líder narcisista, volta um pouco sobre aquilo que ele quer ser o centro de tudo. É o líder que ele se alimenta de admiração, ele precisa ser lembrado e exaltado a todo momento. Ele fica irritado quando ele não é reconhecido, ele desmerece quem cresce e acaba aparecendo mais do que ele, e usa o púlpito para autopromoção. Sempre está falando de si, sempre falando que ele venceu, que ele fez algo, ele, e Cristo acaba ficando de lado. E o confronto bíblico para isso está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. O líder abusivo, ele acaba sempre querendo se colocar no centro e Cristo fica ao lado. A quinta atitude do líder abusivo, ela se completa com a atitude número 3. A número 3, ele tira o versículo de contexto. E a número 5, ele usa o medo para te pressionar e para te controlar. Aqui o controle ele é emocional e espiritual. Então tudo que você faz que não é de acordo com aquilo que o líder almeja, com aquilo que ele planeja, se torna um peso. Então quem sai da igreja, vai separar, vai perder o casamento, vai falir a empresa, você vai morrer. E eu tô falando disso porque eu já ouvi isso dentro da igreja. Eu já passei por uma situação assim. Então, quando eu falo sobre isso, eu tô falando de algo que eu vivi. Mas graças à palavra, à luz da palavra, eu pude hoje entender isso. E graças a Deus eu não faço mais parte disso. Então a gente precisa ter conhecimento da Bíblia. E o versículo que confronta isso está lá em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então se você hoje se sente com medo, ou já se sentiu com medo de deixar de congregar, ou medo de agradar o seu líder, isso é um problema. Pode ser que ele está te controlando através do medo. Nosso Deus é um Deus de amor e paz. E a sexta atitude, que é a mais grave, é o líder que ele não aceita a correção. É o líder abusivo que ele nunca está errado. Ele nunca pede perdão, ele não se submete. Ele quer cuidar de todo mundo, mas não aceita ser cuidado por ninguém. Na igreja, ele é quase que um semideus. Ele ouve a Deus, mas ele não ouve a ninguém que está abaixo dele. E como um corpo, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. O nosso líder a gente respeita, a gente admira, mas assim como nós somos cuidados por ele, quando ele erra, a igreja tem esse direito de trazer em amor o confronto e a correção. E em Lucas, capítulo 8, 17, diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, a partir do momento que a gente passa a conhecer as Escrituras, passa a conhecer a Palavra de Deus, a gente consegue entender que aquela atitude de um líder abusivo, ela não condiz, ela não é bíblica. E se você está passando por isso, o que eu posso te dizer é: permaneça em oração, faça a leitura da Palavra e peça a direção do Espírito Santo para que ele possa te direcionar da maneira mais sábia possível para que você saia dessa situação. E o seu líder ele possa abrir os olhos e entender que ele errou. E está tudo bem errar. Todos nós somos sujeitos ao erro. Que nós não podemos permanecer debaixo de uma liderança dessa que nos faz mal, nos traz um peso. Porque o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. O que Jesus fez por nós é trazer para nós a liberdade, uma liberdade de vida. Então o que eu posso declarar e o que eu quero passar para vocês através desse vídeo é que a liderança abusiva ela existe, mas também existe uma liderança saudável.
E esse líder que talvez esteja te machucando, ele está precisando de ajuda. E se você também está precisando de ajuda, procura ajuda com algum outro líder, um amigo que é de outra igreja, que eu tenho certeza que a igreja pode até te machucar, mas o Senhor, ele te abraça, certo? Então é isso. Se essa palavra falou com você, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que você acha que está passando por isso, que precisa ouvir essa palavra. E não se esqueça que a nossa luz, nós somos sempre guiados pela palavra. O que eu acho, o que você acha, não importa. Mas o que a palavra diz é o que nos vai fazer caminhar. Amém? Até a próxima.